Bíblia Sagrada, edição ecumênica da Barça de 1972, leitura da Palavra de Nosso Senhor. Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 16, narração Margarete Vital. Tendo toda a multidão dos filhos de Israel partido de Elim, veio para o deserto de Sim, que é entre Elim e Sinai, ao 15º dia do 2º mês, depois que tinham saído do Egito. E todos os filhos de Israel, estando neste deserto, murmuraram contra Moisés e contra Arão, dizendo-lhes: Provera Deus que nós fôssemos mortos no Egito pela mão do Senhor, quando lá estávamos assentados ao pé das panelas de carne e comíamos quanto pão queríamos. Por que nos trouxestes vós a este deserto, para matardes aqui de fome todo o povo? As cordonizes. Então disse o Senhor a Moisés: Eu estou para vos fazer chover pães do céu. Saia o povo e apanhe deles o que bastar para cada dia, porque quero experimentar se ele caminha pela minha lei ou não. Ao dia 6º, ajunte-se destes pães o que se há de guardar em casa, e eles apanhem dobrado do que é de costume nos outros dias. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: Esta tarde sabereis vós que o Senhor é quem vos tirou do Egito, e amanhã pela manhã vereis vós brilhar a glória do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Pois no tocante às pessoas de nós os dois, quem somos nós, para que vós murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés dizendo: Esta tarde vos dará o Senhor carne para comerdes, e amanhã ele vos fartará de pães, porque ele ouviu as palavras de murmuração que vós proferistes contra ele. Pois quanto a nós, quem somos nós? Não é contra nós a vossa murmuração, mas contra o Senhor. Disse também Moisés a Arão: Dize a todo o ajuntamento dos filhos de Israel: Chegai-vos para diante do Senhor, porque ele ouviu a vossa murmuração. Quando Arão ainda estava falando a todo o ajuntamento dos filhos de Israel, olharam eles para a parte do deserto, e eis que de repente aparece a glória do Senhor na nuvem. Ora, o Senhor tinha falado a Moisés e lhe tinha dito: Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Vós comereis esta tarde carne, e amanhã vos fartareis de pães, e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde, pois, veio um número sem número de cordonizes, que cobriram todo o campo, e pela manhã também todos os arredores do campo foram carregados de orvalho. E estando a superfície da terra coberta dele, viu-se aparecer no deserto uma coisa miúda, e como pisada num grau, que se assemelhava àqueles pequenos grãos de geada branca que caem sobre a terra. O que tendo visto os filhos de Israel, disseram uns para os outros: Manou. Isto é, que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés lhes respondeu: Este é o pão que o Senhor vos deu para comerdes, o maná. E eis aqui o que o Senhor ordena: cada um apanhe dele quanto lhe for necessário para comer. Tomai um gômor para cada pessoa, conforme o número daqueles que houver em cada tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel. Apanharam do maná, uns mais, outros menos. E tendo-o medido por um gômor, nem o que tinha juntado mais, tinha mais, nem o que tinha juntado menos, tinha menos, mas cada um se achou com quanto podia comer. Moisés lhes disse: Nenhum deixe nada para amanhã. Mas eles não lhe deram ouvidos, e tendo alguns guardado do maná para o outro dia, ele se achou gafo de bichos e todo corrompido, do que Moisés se agastou contra eles. Cada um, pois, colhia todas as manhãs quanto lhe era necessário para comer, e quando vinha o calor do sol, derretia-se. Ao dia 6º, colheram eles dobrado, isto é, colheram 2 gomores para cada pessoa, e todos os príncipes do povo vieram dar parte disto a Moisés, o qual lhes disse: Isto é o que o Senhor ordenou. Amanhã será o dia de sábado, cujo descanso é consagrado ao Senhor. Fazei, pois, o que tendes que fazer, cozei o que tendes que cozer, e tudo o que ficar de hoje, guardai-o para amanhã. E tendo eles feito como Moisés o ordenara, não apodreceu o maná,
nem se acharam bichos nele. Disse-lhes ainda Moisés: Comei-o hoje, porque é o sábado do Senhor, e vós o não achareis hoje no campo. Colhei-o, pois, os 6 dias, mas o dia 7º é o sábado do Senhor, por isso nele não se achará maná. Chegado que foi o 7º dia, saíram alguns do povo a apanhá-lo, e não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando não haveis vós de querer guardar os meus mandamentos e a minha lei? Considerai que o Senhor vos mandou observar o sábado, e que para isso vos deu ele ao 6º dia dobrado sustento. Cada um de vós logo fique na sua tenda o dia 7º e não saia dela. O povo, pois, observou o descanso do sábado no dia 7º. E os israelitas deram a este sustento o nome de maná. E ele parecia-se como a semente do coentro, era branco e de um gosto semelhante ao do pão amassado com mel. Ainda Moisés disse mais: Eis aqui o que diz o Senhor: Enchei um gômor de maná e ponde-o diante do Senhor, para se conservar memória dele nos tempos vindouros, e para que se saiba qual foi o manjar com que eu vos sustentei no deserto, depois da vossa saída do Egito. Disse Moisés a Arão: Toma um vaso e mete nele tanta quantidade de maná quanta pode caber num gômor, e põe-no em reserva diante do Senhor, para que ele se conserve nas gerações futuras, segundo a ordem que eu acerca disso recebi do Senhor. E Arão pôs este vaso no tabernáculo para ali se conservar. Ora, os israelitas sustentaram-se do maná 40 anos, até o tempo da sua chegada a um país cultivado. Eles se serviram deste mantimento até a sua entrada nas primeiras terras de Canaã. O gômor, porém, é a 10ª parte de um efi. Nota explicativa, capítulo 16, versículo 16. Um gômor, cerca de 3,5 litros.